Olá a todos! Hoje daremos continuidade ao nosso estudo simplificado da Bíblia, capítulos 17, 18 e 19 do livro de Levítico. No capítulo 17 é estabelecida uma lei para que ninguém sacrificasse um animal, nem que seja para consumo próprio, ou seja, ninguém poderia matar o seu próprio animal, uma vaca, um boi, para comer, sem antes apresentar o animal no tabernáculo. E o porquê disso, o porquê dessa lei? Porque alguns pretendiam dizer que iria matar o animal para comer, mas na verdade essa pessoa estava fazendo um ritual a outro deus. Naquela época era comum sacrifícios de animais para adorar a Deus. Tanto que Deus estabeleceu isso. Mas os israelitas, o povo de Deus, os israelitas, poderiam sacrificar para outros deuses, que não fosse o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Assim como está escrito no verso 7. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Aqui também Deus ressalta novamente para que o seu povo não ingerisse sangue. Provavelmente por uma questão de saúde também. Apesar de que no verso 11 está escrito: a vida da carne está no sangue, e eu mesmo o dei a vocês para que façam expiação por si mesmos no altar, pois é o sangue que faz expiação, por meio da vida que está nele. Este verso é um tanto complicado de se entender. Alguns atribuem um significado místico ao sangue, mas outros entendem como sendo algo simbólico. Deus utilizou essa maneira de falar, já que pelo sangue os pecados do povo eram perdoados. Os sacrifícios de animais, o sangue deles era derramado sobre o altar, o sangue de Jesus Cristo. Mas, além disso, eu diria que é por uma questão de saúde. Ingerir sangue pode não ser bom para a saúde. Já nos últimos versos do capítulo 17, Deus pede para que o povo não coma nenhuma carne de animal dilacerado, ou seja, um animal que foi morto no campo por um outro animal e a carne ficou lá espalhada. Tudo isso para que a pessoa não se contaminasse com alguma bactéria, já que a carne ficou exposta muito tempo no chão. E aqui vemos como Deus se importava com o seu povo. Aqui no capítulo 18, Deus diz para Moisés dizer aos israelitas para que o povo não se comportasse como o povo da terra do Egito, onde eles moravam anteriormente. Deus os levaria para a terra de Canaã e também pede para que eles não se comportem como o povo de Canaã. E a partir do verso 6, ele explica ao povo com quem o povo poderia se casar. E eu digo isso pois naquela época era comum irmãos se casarem, primos se casarem, e isso poderia afetar a questão genética e os filhos nasceriam com deficiências, por exemplo. Então, a partir do verso 6, ele diz:
nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, ou seja, da sua parentela, para descobrir a sua nudez. Quando a Bíblia utiliza essa expressão descobrir a nudez, significa ter relações sexuais. E para resumir, eu irei dizer quais a lista de parentes que a pessoa não pode se casar com ela. Nem com o pai, nem com a mãe, nem com a avó, nem com a irmã. E aqui também está subtendido meio-irmão ou meia-irmã. Vale ressaltar que Abraão se casou com Sara, e Sara era meia-irmã de Abraão. Porém, tudo isso veio antes. Abraão veio antes desta lei. Aqui estamos na época de Moisés. E essas leis ainda não existiam. Dando continuidade à lista, não poderá se casar com a sua tia, seu tio, nem com a nora, nem cunhada, nem poderá se casar ao mesmo tempo com uma mulher e com a sua filha. Ou seja, a mulher tem uma filha, aí vem um homem e se casa com a mulher, ou seja, com a mãe da filha e com a filha dela. Não pode. E também não poderá se casar com duas mulheres que sejam irmãs. Jacó fez isso. Ele se casou com Lia e com Raquel. Mas Jacó também veio antes dessa lei e sabemos que houveram muitas brigas entre Lia e Raquel e Jacó. E no mais, no capítulo 18 também é dito que um homem não terá relações sexuais com a mulher se ela estiver em seu período de menstruação. Também fala contra o adultério, uma pessoa ter relações com a esposa de outra pessoa. No verso 21, Deus também diz: para que ninguém adore ao deus Moloque, que era um deus, no caso um demônio, mas todos chamavam de Deus, que pedia sacrifícios de crianças. Tanto é que ele diz: ninguém dará a sua descendência a Moloque, ninguém fará sua descendência passar pelo fogo perante Moloque. Essa descendência seria um filho. Então Deus está sendo contra isso. No verso 22 está escrito: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Ou seja, esse verso está sendo contrário à união de homem com homem e mulher com mulher. Já no verso 23, não te deitarás com um animal. Confusão é. Parece estranho, mas já aconteceu várias ocorrências pelo mundo de casos de pessoas que se relacionaram com animais. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os meus moradores. Já no capítulo 19, Deus pede para que todos respeitem seu pai e a sua mãe. Pede também para que eles guardem o dia de sábado, para que não cometam idolatria, adorando outros deuses e criando deuses de fundição, aquelas estatuetas que as próprias pessoas
na época construíam, geralmente feito de barro ou de outro material. Também está pedindo que quando você plantar uma roça com algum alimento, durante a colheita, durante o tempo de cega, de colher o que você plantou, está escrito que, no caso aqui, utiliza o exemplo das espigas. As espigas que caírem no chão quando você estiver colhendo, você não pegará e colocar no seu cesto, não colocará no seu cesto de volta. Você deixará aquele pouco de alimento que acabou caindo para que algum pobre daquela região viesse e pudesse colher. E de fato, essa ordenança era literal, já que leremos no livro de Ruth que ela se tornou pobre e ela colhia espigas que caíam quando os outros estavam colhendo as espigas que plantaram. As que caíam no chão, ela ia lá e pegava. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser algo simbólico também, já que incentiva as pessoas a doarem parte do que tem para os necessitados. Se você fez uma colheita e Deus te abençoou e agora você tem muito alimento, você deveria pegar uma parte desse alimento e dar para quem não tem. Que foi o caso de Ruth, que veremos futuramente a história de Ruth, que perdeu tudo, ficou pobre, mas no final termina tudo bem. Dando continuidade é dito: não furtem, não enganem, não sejam falsos uns com os outros, não jurem falsamente em meu nome, não defraude o seu próximo, nem roube. Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha um obstáculo diante de um cego. Não façam injustiça no julgamento. Não mostre parcialidade a favor do pobre, nem favoreça o rico. Ou seja, não importa se é pobre ou se é rico, você deve julgar retamente, da maneira que Deus ordenou. Não ande entre o seu povo espalhando calúnias. Não odeie seu irmão no coração. E você, sem falta, deve repreender seu próximo, para não ser culpado de pecado junto com ele. Ou seja, Deus está pedindo para que nós, com o nosso conhecimento, se virmos alguém cometendo um pecado, e se esse alguém for próximo a gente, ele diz aqui, repreender o seu próximo. Por que eu digo isso? Se você for repreender outras pessoas que não são parentes, que não são amigos, que não é nenhum conhecido, a pessoa é capaz de te matar. Porque ninguém gosta de ouvir o evangelho, ninguém que é do mundo. Se você for dizer para alguém do mundo que ele está cometendo um pecado, pode complicar a situação para você. Por isso, Deus aqui está dando ênfase para que você repreenda o teu próximo, para que não se torne culpado do pecado dele também. Não se vingue dos filhos do seu povo, nem guarde ressentimento deles. Também está dito: não cruze dois tipos de animais domésticos, ou seja, colocar dois animais distintos para terem relações sexuais, pois isso mudaria a ordem genética criada por Deus. E também não semeie dois tipos de sementes no seu campo. Provavelmente uma semente diferente prejudicaria a outra. E também não se vista
com uma roupa de 2 tipos de fios mesclados. A Bíblia aqui utiliza uma linguagem comum da época, mas certamente deve estar significando que a pessoa não deve utilizar uma roupa com luxúria, roupas muito escandalosas e caras. Já a partir do verso 23, é dito que quando alguém plantar qualquer árvore frutífera, por 3 anos não se deve comer do fruto dessa árvore. Existem algumas possibilidades da razão dessa ordenança. Uma árvore, quando está muito jovem, não é bom comer dos seus frutos, dos seus primeiros frutos, para que futuramente, nos próximos anos, essa árvore se fortaleça e produza frutos melhores. Mas também pode ser que foi uma maneira que Deus encontrou para evitar que o seu povo oferecesse aquele alimento aos ídolos, pois era uma prática comum oferecer as primeiras colheitas para um Deus. Por isso, Deus também deve ter proibido as pessoas de tocarem nesses primeiros frutos. Já no 4º ano, os frutos deveriam ser entregues para o Senhor, que aqui representa o templo e também aos necessitados. E a partir do 5º ano em diante, aí todos os frutos seriam seus. E Deus diz que assim abençoaria tal pessoa. Nos próximos versos interessantíssimos, é dito para que as pessoas não procurassem por presságios, nem pratiquem a magia. Pessoas que preveem o futuro, etc, etc. Também pede para que não raspe o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba de forma a desfigurá-la. Aqui, o que vemos era uma prática comum naquela época de adoradores de outros deuses, que faziam isso como uma parte do seu culto. E Deus aqui está proibindo isso para que eles não adorassem a outros deuses. Isso não significa que não devamos cortar cabelo ou aparar a barba. Apesar de que ainda hoje, com o povo judeu, que antes era conhecido como povo israelita, eles não aparam a barba e nem raspam o cabelo dos lados da cabeça. Continuando, no verso 28, não façam cortes no corpo por causa de uma pessoa morta, nem façam tatuagem em vocês. Bem, o que vemos aqui é o seguinte: também faz parte de uma prática pagã daquela época, de adoração a outros deuses, a pessoas que já tinham falecido, mas também, ouça bem, que a tatuagem, apesar de não ser pecado em si, a depender do propósito que você fez aquela tatuagem, o motivo pelo qual você a fez, alguns fazem até para homenagear a Deus. Só que a questão aqui é a seguinte: a mídia não divulga essas informações. Mas se vocês pesquisarem, vocês verão o mal que a tatuagem faz dentro do corpo, por conta da tinta que fica dentro do nosso corpo. Os tipos de câncer que podem ser causados por conta da tinta da tatuagem. Principalmente aquelas tintas mais fortes, que hoje não tem tatuagem apenas com tinta preta, tem com tinta azul, tinta vermelha. Então, aqui também está mencionado uma questão de saúde. E por isso fica o conselho: pesquise o mal que a tatuagem pode causar, pesquise um médico explicando, e não apenas em relação à tatuagem. Tudo que a mídia coloca para que a gente consuma, tudo isso deve ser analisado. Tudo que a gente consome,
de alimentos, etc, etc, devem ser cuidadosamente analisados, porque a mídia quer lucrar, quer conseguir dinheiro. E agora, dando continuidade, no verso 19 é dito para que não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Pois há os pais que dão aos seus filhos para se prostituírem, uma maneira de conseguirem dinheiro para sobreviverem. Atualmente, isso é bem comum nos países orientais. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, para que vocês não se contaminem com eles. Também, diante dos idosos, levantarás honras, no caso, diante dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Não oprimirá os estrangeiros, os povos de outras terras. E aqui concluímos os 3 capítulos. Capítulo 17, 18 e 19 do livro de Levítico. E até o próximo vídeo.